Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá, eu sou Gustavo Carré. Estamos gravando o PDV direto da APAS, a maior feira de supermercados do mundo. Talvez não do mundo, mas certamente da América Latina. E eu estou aqui com o Igor Mello. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. O Igor é head da OneBit, uma empresa israelense de software especializada na gestão de estoques, né? Usa inteligência artificial e todos os recursos da tecnologia para entender o comportamento da movimentação do estoque. Depois ele vai explicar isso melhor, baseado ali no comportamento do consumidor e, de maneira preditiva, ajustar esse estoque de uma maneira a tornar a operação mais eficiente. É isso, Igor? Falei alguma bobagem, não? Não, é isso aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no PDV falando com vocês. E é isso mesmo, nosso trabalho é usar o que a gente tem de melhor na tecnologia para colocar o produto certo, na hora certa, no lugar certo, principalmente no varejo, onde a gente tem a maior variabilidade e os maiores problemas de desbalanceamento para conseguir entregar para o consumidor de fato aquilo que ele quer. Legal. Qual que é possível mensurar o impacto que o excesso de estoque, como que o excesso de estoque vai impactar numa operação varejista? Quanto que ele tem de oportunidade de melhorar a margem? Nós estamos falando do que, Igor? De que percentual do negócio? Então, hoje a gente tem em todos os segmentos uma redução média de 30% de estoques nas pontas. E essa redução de estoques nas pontas ela tem algumas importâncias. Então, assim, primeiro, o investimento em si, onde a gente coloca muito dinheiro parado num tempo que não é necessário, já que a gente tem um período de abastecimento ou de recompra dos produtos mais curto do que aquilo que de fato a gente mantém na loja. Então, é um ganho de investimento, não é diretamente impactado no resultado da empresa, mas impacta no balanço, impacta na liberação de caixa, na liquidez e também até no podendo abrir mais unidades com o mesmo valor investido, com o mesmo estoque. Então, esse é o grande primeiro impacto que a gente tem. E falando de resultado diretamente, de margem, como você citou, o excesso de estoque na ponta, muitas vezes a gente acha que o estoque tem que estar lá para vender. Mas quando eu faço isso em excesso, eu crio um desbalanceamento na cadeia. Então eu vou ter pontos com estoque que é preciso, mas com excesso, em outro lugar que eu também preciso em falta. Porque eu não tenho mais um centro de distribuição, ou porque o meu fornecedor não tem mais para me entregar. Então eu desbalanceio a cadeia, tendo ao mesmo tempo unidades precisando daquilo para vender, ou seja, perdendo margem, e do outro lado, eu com excesso investindo desnecessariamente. Então, esses são os dois grandes impactos, tirando os indiretos, no caso de supermercados, que a gente tem muitos produtos perecíveis, então a redução de perdas, etc. Mas diretamente mesmo são principalmente esses pontos que eu acabei de mencionar. Quer dizer, você está falando de que ele pode alocar 30% do estoque dele, de recursos que estão imobilizados no estoque, em, sei lá, um enxoval para uma nova loja, por exemplo, ou até mesmo otimizar esse uso desse capital investindo, enfim, é o custo de oportunidade desse capital que está parado ali. Agora, você está falando aqui, eu me lembro, na época que eu comecei, nos primeiros empregos meus foi na Ambev, depois eu fui para a Coca-Cola, né? E eu acabei estudando um pouquinho da transição da Coca-Cola quando ele deixou de ser pronto entrega e passou a ser pré-venda, ou seja, passou a ter um mínimo de planejamento, né? Então, a unidade que eu trabalhava tinha mais ou menos 18 caminhões de entrega. E aí a conta foi o seguinte, o equivalente a 3 caminhões ficavam passeando com caixa, né? Então esses 3 caminhões passaram o dia viajando, né? Porque era um pouquinho de caixa em cada caminhão, né? Nos 18. Quer dizer, ele ficou ali movimentando uma mercadoria, imobilizando um capital. Quer dizer, vai além do simples fato de ter 3 caminhões. Todo o custo, todos os riscos envolvidos, né? Porque nós estamos falando de 30% que está sujeito a quebra, a vencimento, e aí, puxando um pouco aqui para o nosso lado, perdas, né? Então, a gente que trabalha com prevenção, ou que a gente busca eficiência, tentando eliminar perdas,
30% a mais, você está expondo a empresa a uma perda. Exatamente. Tudo uma questão de probabilidade. Se você está expondo mais, você tem mais probabilidade de perder por qualquer motivo que seja. Agora me diz uma coisa, como é que eu reduzo o estoque e não aumento a ruptura? Não aumento o risco de ruptura? Como é que a gente consegue fazer isso? Sim, então, são dois grandes, um mais filosófico, vamos dizer assim, né, mais teórico, que é a gente garantir o poder da agregação. Então, ao eu colocar o estoque desnecessariamente nas pontas, no varejo, que é onde a gente tem mais pulverização, eu acabo criando, colocando o meu dinheiro onde eu tenho mais variabilidade. Então, o risco de errar é muito maior. Então, quando a gente tem uma inteligência que consegue, em tempo real, entender o que está precisando em cada SKU, que a gente está falando de 18, 20 mil SKUs diferentes em cada unidade. A gente consegue entender esse comportamento um por um em tempo real e reagir o mais rápido possível com essa cadeia que hoje em dia a gente tem. Né? Hoje, esse tempo atrás, eu recebi uma televisão comprando na web em 45 minutos. Então a cadeia está muito rápida. Para que a gente precisa empurrar esse estoque para a ponta, onde eu tenho uma variabilidade enorme? Estamos falando de centenas de pontos de venda. Sim. Se eu posso agregar e ter um algoritmo que aprende muito rápido o que está acontecendo e reage àquilo entregando na hora certa. Então, esse é o grande segredo, né? É ter algoritmos extremamente reativos. Eu acho que hoje, com o uso da inteligência artificial e com as técnicas que a gente tem de programação avançada, isso fica possível porque a gente tem o uso dos dados da melhor forma. A gente trata os dados, né, de acordo para entender esse comportamento. Quer dizer, quanto mais perto do consumidor, né, em outras palavras, né, mais perto do consumidor, mais... medindo como é que essa demanda está acontecendo, menor é o risco de você deixar faltar uma mercadoria. O segredo está aí, né? Se é que existe um segredo, né? Exatamente, A gente tem que aprender na ponta, que é o consumidor, ele que importa de fato, né? Que a gente chama de last mile, e trazer o estoque o mais agregado possível e reagir ao que esse last mile está nos dizendo. Então, o aprendizado é lá, a manutenção de estoque maior é aqui e a gente repõe e entrega o mais rápido possível para alinhar a essa diferença de variabilidade que existe naturalmente ao mercado. Perfeito. Quer dizer, ao invés de você estocar a ponta, você mantenha o estoque agregado, né? Até para, talvez aqui para um leigo que não está entendendo. Você está falando, você deixa o estoque no CD até que chega a demanda e você fraciona isso em várias entregas, mas entregas menores com mais assertivas. Exatamente. Grosso modo. Isso. E aí resolve o problema que você citou de ter menos estoque e menor ruptura, porque eu sou mais assertivo. Então, quando você tenta prever demais, você acaba errando muito, desbalanceia a cadeia, você aumenta as rupturas e também o estoque. E o que a gente faz então vamos reduzir para acertar mais, reduzindo os estoques, e aí, obviamente, a gente reduz as faltas nas pontas. Hoje a ruptura eu acredito que são, sem dúvida nenhuma, o excesso de estoques e a ruptura são, para quem trabalha na retaguarda, na parte de logística, de distribuição, talvez é o que tira o sono dessas pessoas, né, que trabalham nessa área. Atualmente, como é que você mapeia? Qual que é a principal causa de ruptura? A informação incorreta? É furto? Onde que está o problema principal da ruptura? Ruptura de gôndola, de faltar o estoque na ponta. Hoje, sim, a gente tem a inacuracidade, né, média de mercado, então esses problemas de furto, inacuracidade de estoque, às vezes a gente trabalha com dados. Se o dado está me informando que existe o estoque, eu vou confiar no dado que existe o estoque. Às vezes ele não está na gôndola, ele não está nem na empresa, talvez foi furtado. Então essa segurança da informação ela é muito importante para a gente poder garantir uma melhor distribuição. Então ter o dado correto é muito importante. Mas a maior causa hoje de ruptura, na minha opinião, é sim o desbalanceamento da cadeia. É a gente não ter uma reatividade adequada àquilo que está sendo pedido pelo consumidor, vamos dizer, né? Aquele sentimento do consumidor de querer ou não o produto, e a gente acaba desbalanceando a cadeia. Mas com certeza a inacuracidade por falta de segurança desses dados, de ter o dado correto, ele também ele gera também essa ineficiência na cadeia. Ouvindo aqui para o nosso ouvinte, o supermercadista, o varejista que tá nos ouvindo. Eu sei que a gente está numa feira de supermercado e o software não funciona só para supermercado, funciona para o mundo fashion, o mundo de farmácias, home centers e tal. Então não é um sistema que foi criado só para supermercado, eu já adianto aqui. Mas a pergunta que eu queria dizer é assim, que tamanho de empresa ela conseguiria investir numa tecnologia como essa? Há uma barreira de entrada, os investimentos são muito altos. Como é que se dá a ROI desse negócio? Eu fiz duas perguntas em uma, né? Qual que é a partir de que faturamento começa a se tornar viável o investimento e como se calcula uma ROI desse tipo de investimento? Uhum.
Hoje a gente trouxe para o Brasil, Israel me deu essa flexibilidade, principalmente no mercado brasileiro, no mundo também, mas acho que no Brasil a gente fez de um jeito diferente, que é garantir o ROI. Então, assim, até a nossa própria precificação, ela está baseada no potencial que a gente tem, que tem a ver com o tamanho do cliente, com o potencial de melhorias que a gente tem. O principal meio de medição, que ele é o mais direto, ele não é o único, é o ganho de capital, o ganho de oportunidade que você citou. Então, reduzindo os estoques, eu tenho ali uma redução de, exemplo, 10 milhões, esse custo de capital me custa 15% ao ano, quanto isso vale, para ver se faz sentido na ferramenta. Isso desconsiderando o aumento de vendas por falta de melhoria nas rupturas, etc. Tá. O cálculo direto da redução de estoque. Esse ninguém questiona, porque ele é direto. Entendi. Né? A gente chama de a relação de causa e efeito muito clara, já que a gente vem da física, né? Nosso fundador era um físico. E em termos de porte, a gente vem cada vez mais descendo o mercado, tá? A gente começou no Brasil com grandes empresas, com empresas acima de 1 bi, etc., de faturamento. E hoje, eu vou te falar a realidade, a gente pode ir até mercados mais baixos, mas hoje eu tenho clientes até 80, 50 milhões de faturamento ano. A partir desse faturamento passa a ser viável, passa a ser, vamos dizer, viabilizam um investimento nessa tecnologia. Exatamente. Bacana. Me fala um pouquinho agora, a OneBit é uma empresa israelense e a gente sabe, eu trabalhei muito tempo com startups, né? Eu trabalhei muito tempo no Sebrae e Israel sempre foi uma referência para nós, né? Como um celeiro de startups. Israel tem uma vocação para software, tem uma vocação para sistemas de segurança, de câmera, de métricas, enfim. Me conta um pouquinho como surgiu a OneBit, como que é esse ambiente lá, né, de inovação e alguma coisa. Por que vieram para o Brasil? Quer dizer, qual que foi a fagulha para vocês virem para o nosso mercado? A OneBit ela tem um caso um pouquinho peculiar, diferente da maior parte das startups de Israel. Nós somos um spin-off, então nós viemos de um grupo maior, que é o grupo Goldratt, que era um grupo de consultoria, dava consultoria no mundo inteiro há mais de 30 anos, então aprendendo as dores, construíram uma tecnologia para resolver e ajudar na solução desses problemas. E falando isso, então assim, a gente veio para o Brasil por necessidade do mercado em si, a gente viu oportunidade, foi até o Flávio Rocha, né, um dos fundadores da Riachuelo, que nos trouxe para cá, para o primeiro cliente brasileiro. E falando de cenário, né, assim, a gente respirou, vou lá antes da pandemia, ia todo ano em Israel, e Israel é um país que ele respira pela sua história uma necessidade de fazer algo rápido, de não tem tempo para errar, né, vamos dizer assim. Então acho que isso é um conceito básico de startup no mundo inteiro, só que eles nasceram assim, vivem assim no dia a dia, e eles não têm... a ideia temos um problema, vamos resolver, vamos testar, se deu errado, não tem amor àquilo e vamos tentar de novo, até consertar. Então, claro que com isso faz com que você traga mais produtos e mais tecnologias ao mercado, com mais assertividade, e você descarta aquilo que não dá certo, sem amor ao negócio. Então, acho que é essa grande característica do país, que isso vem da história deles, que faz com que eles sejam aí uma startup nation, né? Uma das maiores, ou se não a maior agora, criadora de unicórnios do mundo. Legal. Igor, eu queria te agradecer muito por vir aqui, conhecer o nosso espaço aqui e gravar essa primeira participação. Eu espero que a gente tenha oportunidade de gravar outros podcasts aí, para falar um pouco de outros mercados, além do mercado dos supermercados em si, né? Outras novidades que a gente certamente vai dar o espaço aqui para trocar uma ideia. Igor, vamos conhecer a feira? Vamos andar mais um pouco por aí? Vamos lá. A feira está muito bacana, gente. Se tiverem oportunidade, vale a pena. Não deixem de visitar a APAS.